Boa noite de novo. Natal, uma data especial. Tô até de gravata, né? Coisa rara, coisa rara. Bom, antes da gente começar o texto de hoje, a falar sobre o texto de hoje, eu queria orar com todo mundo para que Deus venha falar aos nossos corações. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui. Obrigado pelo privilégio, pelo sustento, pela oportunidade de estarmos junto de Ti mais um ano, comemorando essa data tão especial, Pai. Comemorando a vinda do Teu Filho até nós para nos salvar. Que o Senhor venha perdoar os nossos pecados. Perdoa, Senhor, até mesmo aqueles pecados que nós sequer notamos que temos praticado, Pai. Convença-nos dos pecados para que possamos nos arrepender. Tira todo o coração de pedra, coloca a Tua mensagem em nossos corações. Nos transforma, Pai. Salva cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Antes, se fecharam a Bíblia, peço para que abram novamente lá em Filipenses, no capítulo 2, dos versos 5 a 11. E eu queria dizer, antes de tudo, que essa é, naturalmente, uma mensagem sobre o Natal. Embora o texto não pareça dar esse tema, a mensagem é sobre o Natal. Porque quando nós falamos de Natal, a primeira coisa que nós pensamos é sobre Jesus, claro. Quando nós pensamos sobre Jesus, o centro do discurso de Jesus, da mensagem de Jesus, está o amor. Primeiro, o amor a Deus, que deve ser acima de todas as coisas, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração. Mas também o amor ao próximo, assim como nós amamos a nós mesmos. E quando lembramos que a mensagem de Jesus tem a ver com amor, nós lembramos que a mensagem de Jesus também tem a ver com união. E hoje nós vamos falar sobre união e o modo de pensar de Jesus Cristo. Primeira coisa é que a carta que nós lemos, a carta de Filipenses, ela foi escrita para uma igreja que ficava situada em uma região de maioria romana, maioria gentílica. Haviam muitos romanos, muitos egípcios, muitos árabes e poucos judeus. A cidade de Filipos, ela possuía uma influência romana muito forte e, por conta disso, um paganismo muito presente. Um comentarista chamado Osborne chega a dizer que quando Paulo e a sua equipe chegam naquela cidade, eles não conseguem encontrar uma única sinagoga. E se não há sinagogas, significa que não existem nem 10 homens judeus adultos para que fosse organizada uma sinagoga. Então, o evangelho, o judaísmo, o cristianismo, era algo bem impopular naquela cidade. E entre os motivos de que Paulo escreve essa carta está a divisão e a discórdia presente ali e os falsos mestres, né? Com relação a essa divisão que estava atingindo a igreja de Filipos, nós temos pelo menos 4 grupos, alguns dividem em 3. Mas o primeiro grupo eram pregadores que usavam do evangelho para se opor pessoalmente ao Paulo. Paulo chega a dizer que eles pregavam o verdadeiro evangelho, pregavam sobre Jesus, mas faziam isso por inveja. O segundo grupo eram os de cidadãos romanos, que eram descrentes e que perseguiam a igreja, fazendo então que houvessem divisões. Depois nós temos os judaizantes, que obrigavam a igreja a cumprir as leis para se tornarem cristãos. E por último, temos os gentios convertidos a uma espécie de gnosticismo. Para quem não sabe, gnosticismo era uma religião que se tornou forte mesmo lá depois do 1º ou 2º século, mas que já dava sinais aqui nesse tempo. Era uma religião mística, que pregava muito o platonismo, onde o sagrado é superior ao material, ao físico, e dentre outras coisas eles tentavam usar a sua mensagem platônica para tentar convencer as pessoas de que aquele era o verdadeiro evangelho, que Deus havia revelado coisas misteriosas àquele grupo de pessoas que as outras igrejas não falavam, que os apóstolos esconderam. E sabendo dessas divisões, de todos esses problemas, Paulo vai começar o texto dizendo: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus.
E ele já tinha falado isso nos versos 1 e 2 que nós não lemos. Se os irmãos, as irmãs quiserem voltar, versículos 1 e 2, ele vai dizer que se existe alguma exortação de Cristo, e aqui ele vai trazer uma série de sis, de condições. Se existe uma exortação, se existe alguma consolação de amor, comunhão do Espírito, se há profundo afeto em sentimento e compaixão. E aqui quando ele fala sobre exortação, ele está dizendo sobre uma chamada ao arrependimento, mas não só isso, uma instrução. Se na igreja de vocês existe instrução, se na igreja de vocês existe chamada ao arrependimento, se na igreja de vocês não se passa a mão na cabeça do pecador que não se arrepende dos seus pecados, e ele vai dizer, se na igreja de vocês existe consolação em amor, ou no mesmo amor, ou seja, se há pessoas que unidas consolam-se umas às outras em meio às dificuldades, se existe comunhão no Espírito, se todos estão juntos cultuando a Deus no mesmo Espírito, se existe compaixão com os mais fracos, com os mais carentes, com os mais pobres, então, Paulo vai dizer, se existe tudo isso no meio de vocês, tenham o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, sendo unidos em alma e em mente. Paulo está dizendo basicamente o seguinte, se vocês são um corpo, ajam como um corpo. Eu nunca vi um corpo onde cada um dos membros quer ir para uma direção. Isso não existe. Paulo está confrontando a gente. Ele está perguntando que história é essa de intrigas no meio de vocês? Que história é essa de que por conta de desentendimentos pequenos não há mais amizades entre vocês? Que história é essa de que vocês estão criando panelinhas, grupinhos, para excluírem aqueles que são diferentes ou que brigaram com vocês por determinado motivo? Quando nós não cultivamos a unidade, o amor e a comunhão no mesmo Espírito, nós ficamos mais vulneráveis às divisões. E ficando vulneráveis às divisões e aos desentendimentos, damos brecha às guerras e às disputas entre nós. E isso é tudo o que o diabo quer. Nos versos 3 a 4, Paulo vai dizer que nós então não devemos fazer nada por interesse pessoal ou vaidade. De novo, ele está dizendo, não pensem em vocês. Ele chega a ordenar que a gente considere o outro superior a nós. Ele não está dizendo que o outro é maior do que você. Ele não está falando que fulano vale mais do que você. Mas ele está falando para você agir como se valesse. O outro não vale mais que você, nem você mais do que ele. Mas vamos fingir que vale. Então, no verso 5, ele vai parecer retomar isso que ele está dizendo desde o verso 1. Ele volta para o foco do argumento. Vocês precisam estar unidos. O Natal é sobre união. Porque Cristo não nasceu para trazer divisão. Não na sua igreja. Quando ele disse que veio trazer espada, guerra e divisão, foi entre os incrédulos e os seus seguidores. Entre aqueles que perseguiriam e aqueles que seriam perseguidos. Não entre o próprio corpo. E então ele diz, no verso que nós lemos, vocês precisam ter o mesmo modo de pensar de Cristo. Mas que modo de pensar é esse? Se eu preciso ter o mesmo modo de pensar de Jesus, que modo é esse? Para que eu tenha. E ele vai explicar. Só que ele vai explicar trazendo a analogia do próprio Jesus. Vocês querem saber que modo de pensar é esse? Pois então eu vou dizer, vocês têm que imitar a Cristo. E ele vai dizer no verso 6, esse Cristo, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Essa semana, e aí eu vou trazer um exemplo do meu contexto pessoal. Essa semana eu estava assistindo um anime, que é um desenho japonês, e esse desenho, ele era ambientado no século X, século XI mais ou menos. Ali onde estava tendo as navegações nórdicas, os famosos vikings, e eles estavam viajando rumo à Inglaterra. E um dos episódios, nós vemos um escravo, e esse escravo, ele está fugindo do seu senhor, em meio a uma tempestade de neve. Enquanto ele fugia, a tempestade estava tão forte, e ele estava tão fraco por ser tão maltratado,
que ele simplesmente perde os sentidos e uma família que morava ali na região o encontra soterrado na neve. Quando essa família encontra, eles rapidamente o desenterram, levam até a sua casa, o enrolam em diversas peles, que eram o cobertor da época, acendem a lareira e ficam ali até que ele acorde. Quando esse escravo acorda, ele implora para aquela pessoa, para o chefe daquela família: não me deixe voltar para o meu senhor. Não me deixe, eu prefiro morrer do que voltar para o meu senhor. Então, enquanto ele está falando, o senhor dele chega àquela vila. E ele vem agressivo, buscando justiça, porque afinal um escravo dele havia fugido. E ele deveria então castigar esse escravo para que nenhum outro escravo fugisse do seu reino. Então, quando ele chega naquela casa, junto com os seus ajudantes, talvez, o homem daquela casa que acolheu aquele escravo, ele pergunta: quanto você pagou por esse escravo? Eu dou o dobro. O dono do escravo fala: não, ele precisa ser punido. A nossa lei diz que ele precisa morrer, porque ele fugiu. E ele me pertence. E então, o dono daquela casa, ele oferece 2 ovelhas novas pelo escravo. Vendo que ele ainda recusava, ele oferece 4 ovelhas novas. Vendo que ele ainda se recusa, ele oferece o dobro, 8 ovelhas novas por um escravo, à beira da morte. Então, sem entender, aquele senhor do escravo aceita os termos e vai embora. Logo em seguida, o escravo morre e é enterrado por aquela família. Por que eu estou contando esse exemplo? Jesus, Deus, aquele que é chamado de Deus eterno, imortal, Criador dos céus e da terra, aquele que por meio dele todas as coisas foram feitas, esse mesmo Deus todo-poderoso, ao ver o nosso estado de pessoas escravas do pecado, mas não só escravos do pecado, criminosos, porque o pecador é um criminoso diante de Deus. Pessoas que quebravam as leis, pessoas que dia após dia ofendiam a Deus com o seu modo de vida, com a sua existência. Esse mesmo Deus, vendo tudo isso, não exigiu justiça. Muito pelo contrário. Ele pagou muito mais do que valiam aquelas pessoas. Jesus, ele poderia ter permanecido na sua glória. Ele poderia ter permanecido ao lado do Pai sem nunca ter aberto mão da sua glória, do seu trono, da sua majestade. Mas assim como aquele chefe daquela família resolveu acolher o criminoso, ainda que fosse para apenas lhe dar um funeral legítimo, Cristo, ele nos recebeu em seus braços, não para nos dar um funeral legítimo, mas para nos dar vida, enquanto nós ainda éramos pecadores. Ele nos recebeu no seu lar, na sua casa, nos tirou do frio da morte, nos livrou do tirano, nos tirou da noite e do diabo, que nos acusava dia e noite, querendo a nossa cabeça. Quando Paulo fala sobre termos, o mesmo modo de pensar, ele aponta para Cristo como um modelo a ser imitado. Ele aponta para Cristo para que a gente perceba: olha, você não tem que ser igual a você. Você não tem que ser a sua melhor versão. Você não tem que ser o Caio 2.0. Você tem que ser igual a Cristo. Você tem que ser um pequeno cristinho. Afinal, o nome cristão vem daí, pequenos cristos. No verso 6, nós vemos que ele não considera o ser igual a Deus, algo que ele toma a qualquer custo. Isso me fez pensar quantas vezes nós somos do tipo que: eu não levo desaforo para casa.
Eu não tenho sangue de barata. Quantas vezes você, nós somos implacáveis em pedir justiça, em exigir justiça. Ah, não, mas esse vai ter que me pagar. Como assim? Isso não vai ficar assim. O pastor e a Raquel, na verdade foi a Raquel, né? Contou a história de um vídeo lá que ela viu, não sei aonde, Facebook, Raquel? Não lembro agora, de um motoqueiro, Instagram. E um motoqueiro que, o carro, ao fechar esse motoqueiro, ele comprou uma briga sem saber. O motoqueiro ficou revoltado. Como assim esse cara me fechou? E ele saiu chutando o carro. Diz que quebrou os 2 retrovisores. E ele não parava, seguia o carro, batendo, chutando no carro com a sua moto, até que, num belo momento, ele perde o equilíbrio da moto, cai, e eu não vou descrever o resto, porque são cenas horríveis. Enfim, ele perdeu a vida porque ele exigiu justiça. Justiça essa que talvez o motorista nem tenha visto ele. O motorista nem se tocou do mal que tinha feito. E o homem perdeu a sua vida por conta de besteira. Outro exemplo que nós temos recente, e esse para nossa vergonha, é o da família Valadão. Não sei se todos estão sabendo, já há um tempo, os irmãos estão brigando por conta do nome da igreja. Em quem tem o direito legal de usar o nome Lagoinha. Irmãos, não só de sangue, mas irmãos na fé, brigando para ver quem tem o direito de usar o nome da denominação. E quando nós vamos lá para 1 Coríntios 6, dos versos 1 até o 8, Paulo vai dizer que quando algum de vocês tem uma questão contra o outro, olha só o que ele vai dizer: como você se atreve a submeter isso a juízo diante dos injustos e não diante dos santos? Como você se atreve a levar essas questões pequenas entre vocês diante do tribunal de gente que não tem nada a ver com isso? E ele vai perguntar: será que vocês não são capazes de julgar coisas mínimas? Por quê? Esse exemplo que eu citei, por exemplo, os 2 exemplos que eu citei, são coisas bobas. E ele vai falar no versículo 5, digo isso para vergonha de vocês. Será que não existe nem ao menos um sábio entre vocês que possa julgar entre os irmãos? Mas um irmão vai a juízo contra o outro, e isso diante de não crentes. O simples fato de moverem ações um contra os outros já é completa derrota para vocês. Porque aí eles vão falar: olha lá o crente. Não são eles o povo do amor, do amar ao próximo, do dar a outra face. Não são eles que dizem que acolhem sim todo mundo. Por que eles estão brigando entre eles? Por que eles estão sendo tão egoístas, tão mesquinhos, tão rancorosos, tão invejosos? E Paulo pergunta: por que vocês não preferem sofrer a injustiça? Porque às vezes a sua defesa é legítima. Às vezes realmente você sofreu uma injustiça. Ainda assim, no contexto de igreja, Paulo está falando por que você não prefere sofrer a injustiça. Por que vocês não preferem ficar no prejuízo? Mas vocês mesmos cometem injustiça e causam prejuízo, e isso aos próprios irmãos. Nós somos cristãos, certo? Luz do mundo, sal da terra. Lá em Romanos vai dizer guia dos cegos, né? Por que então nós não somos sábios o suficiente, santos o suficientes, a ponto de preferir sofrer a injustiça? Porque Jesus não virou para o soldado que o batia e disse: eu vou me vingar. Jesus não voltou àquele carcereiro que pregou os pregos nas suas mãos e nos seus pés e disse: agora é minha vez. Ele não fez isso. Paulo não está dizendo que nós devemos fechar os olhos para a injustiça, porque Jesus disse: bem-aventurados que têm sede de justiça. Dele será o quê?
o reino dos céus. Mas Paulo está dizendo que a gente deve aprender a perdoar. O Natal também é sobre perdoar. Nós devemos preferir o prejuízo. Nós devemos preferir a injustiça, sofrer a injustiça, se com a justiça nós formos fazer mal ao nosso irmão, nós formos dividir o corpo, nós formos causar prejuízo à igreja. Mas aí alguém pode virar para mim e dizer, e aí eu peço perdão da palavra, eu não sou trouxa, eu não sou otário. E a esses eu só faço uma pergunta. Você ousaria chamar Cristo dessas coisas? Porque ele agiu dessa forma. Ele fez exatamente isso. Você chamaria Cristo disso? Espero que não. O que te faz pensar que alguém que imita Cristo, então, é trouxa? E esse é o modo de pensar que Paulo está nos mandando ter. O mesmo modo de Cristo, que mesmo sendo Deus, não se apegou à sua santidade, à sua glória, à sua majestade. Pelo contrário, versículos 7 a 8, ele se esvaziou. O que é isso? Ele se humilhou. Ele assumiu a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Ele se tornou como um de nós, com exceção do pecado. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Ele se desapegou de tudo o que lhe era direito. Não é só que ele tinha, mas lhe era direito. Tudo isso ele fez, só para cumprir a vontade do Pai. Jesus, ele fez o contrário daquilo que Adão e, por consequência, nós fazemos. Adão, embora não fosse igual a Deus, apenas semelhante, ele buscou aproveitar essa oportunidade para si e tentou ser igual a Deus, desobedecendo a Deus. Cristo, pelo contrário, sendo igual a Deus, ele se recusou a se aproveitar dessa sua condição. Então, o Deus dos céus, imagine só, o Deus dos céus, foi dependente de Maria para ser amamentado. Ele ia morrer de fome. Foi dependente de José para ter o seu sustento e a sua instrução enquanto ainda era uma criança. Ele teve de ser vestido, ele teve de ser limpo, ele teve de ser lavado, ensinado. E caso ele tenha se machucado, ele teve de ser tratado. Às vezes a gente não para pensar nessas coisas. Jesus está tão longe, está há mais de 2000 anos atrás, e a gente não para pensar quão grandioso é isso. Deus eterno, a pessoa que formou os 12 apóstolos, lavou o pé desses 12. Ele não apenas se humilhou em vida, como ele se humilhou até a morte, sendo obediente até o fim. E aí eu pergunto aos pais, qual é a sua reação quando um filho seu levanta a voz contra você, ou lhe falta com respeito? Alguns só de imaginar isso, o sangue já sobe, né? A bochecha já fica rosada. Mas foi isso que nós fizemos com Cristo. Qual de vocês, aliás, qual a reação de vocês quando algum filho de vocês levanta a mão contra vocês? Espero que ninguém tenha passado por isso. Mas qual seria a reação de vocês? Na cruz foi isso que fizeram. Mesmo assim, ele suportou tudo isso para um único propósito, um propósito que era maior do que todas as coisas: a sua unidade com o Pai, a sua obediência para com Deus Pai. E novamente, o comentarista, ele afirma que Cristo, ele foi tentado no deserto a capturar essa glória que era dele, para ele. Ele foi tentado a desejar o reconhecimento da sua glória por aqueles que o cercavam. Ele tinha sim a glória divina, ele merecia o reconhecimento por ser Deus,
mas ele recusou esse reconhecimento enquanto estava aqui. Não foi uma vez só que ele disse para aqueles que ele curou: não diga nada a ninguém. Mesmo Cristo sendo de fato Deus, de verdadeiro Deus, como diz uma de nossas confissões, mesmo ele sabendo disso, ele se recusou a explorar a sua glória para tirar vantagem, para ganho próprio. A gente, quando pensa, o que você faria se tivesse superpoderes? Ah, meu amigo, dependendo do poder, sei nem se eu continuaria cristão, não é mesmo? Tem gente que pensa as maiores atrocidades. Ah, se eu pudesse isso, se eu pudesse aquilo. Cristo poderia todas as coisas e não tirou proveito de nenhuma delas. E é dessa forma que nós devemos agir, não apenas em vida, mas até a morte. E se preciso, morte de cruz também. Mas claro, o nosso texto, ele não termina só com a parte difícil. Pois o exemplo de Cristo não se resume à morte. Ele vai dizer dos versos 9 a 11, qual foi a recompensa de Cristo ao ser obediente. Paulo, ele vai destacar o resultado dessa obediência e desse modo de agir, dizendo que por causa disso que Cristo fez, o nome dele, ou seja, a pessoa dele, a pessoa, Jesus, Cristo, o homem, o Deus, ele está acima de todos os outros. E ele se faz Senhor de todos, tanto no céu, quanto na terra, quanto debaixo da terra. E é por causa disso que um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Alguns vão confessar e vão se dobrar em gratidão a Deus. Alguns terão lágrimas de alegria. Outros vão se dobrar e vão confessar que Cristo é o Senhor com amargura, com raiva e com angústia. Porque uma vida inteira eles foram contra esse Criador. E agora esse Criador se mostrou implacável contra eles. E às vezes a gente pensa que no inferno, o inferno vai estar cheio de pessoas arrependidas, né, chorando, ah, Deus me perdoe, não vai ter perdão, não. O inferno não vai ser um lugar de arrependimento. O arrependimento é agora. O inferno vai ser um lugar de remorso e de ódio. As pessoas que estão lá odeiam a Cristo, odeiam a Deus. E sabe como eu sei disso? Fala para elas, vamos ler a Bíblia um pouquinho? Eu não, negócio chato, nem gosto disso. Ah, vamos na igreja, ó, perder meu tempo na igreja? Vamos passar um tempo com Deus, falar com Deus, vamos orar com Deus? Imagina, lá, Deus está me escutando, e se tiver, Ele tem coisa maior para fazer? Se essas pessoas não odeiam a Deus, elas no mínimo são indiferentes. E o contrário do amor não é o ódio, é justamente a indiferença. Quem não ama não se importa, não lembra, não liga. Quem não ama sequer pensa. E o inferno será o lugar dessas pessoas. Pessoas revoltadas contra Deus. Por isso, esse último trecho desses 3 versículos, ele traz à luz do nosso contexto de hoje. O contexto do Natal. Nós precisamos nos amar. O Natal é sobre amor. Nós precisamos nos amar, porque só assim estaremos unidos, tanto a Deus como uns com os outros. Precisamos aprender a nos perdoar, a sermos como Jesus, que preferiu sofrer a injustiça, a usar da sua prerrogativa como Deus, para mérito próprio. E aqui, em homenagem ao nosso pastor, os famosos pontos de conclusão do nosso texto. Eu tenho alguns pontos. Primeiro, aquele que permanece fiel a Deus, unido a Cristo, tendo o mesmo modo de pensar de Jesus, é exaltado, é glorificado e estará eternamente com Jesus. Às vezes a gente fica pensando, não, eu não vou pensar que eu vou ser exaltado e glorificado, porque isso é papo de neopentecostal. Não é não. O próprio Cristo nos prometeu sermos co-herdeiros da sua herança. E qual é a herança de Cristo? Reinar sobre toda a terra. Ser filhos de Deus. Ele nos prometeu um corpo glorificado em sua palavra. E é isso que nós receberemos.
Segundo ponto é que quando seguimos o exemplo de Cristo, nós damos glória a Deus Pai. Nós não fazemos isso para que as pessoas elogiem e falem, nossa, como o Caio é demais. Que pessoa incrível, olha como ele é crente. Alguns fazem por essa motivação. Mas essas pessoas, elas não terão a recompensa. Aliás, elas estão tendo a recompensa delas aqui. Aqueles que fazem qualquer coisa para Deus, para reconhecimento próprio, a recompensa deles é só essa. É elogio e palmas, que quando chegar à noite, você já não vai escutar mais. Terceiro ponto é que nós precisamos ser mais parecidos com Cristo e menos com nós mesmos. A prática de cristão que acredita em signo anda morrendo. Ainda tem uns cabeça dura que resiste, que ainda insiste em acreditar nesse tipo de coisa. Mas agora existem pessoas que usam os traços de personalidade para dizer, não, eu sou assim, você que lute. Deus me fez assim, eu vou morrer assim. A gente precisa aprender a ser como Jesus. O negar a si mesmo faz parte da mensagem da cruz. Ninguém pode pegar a cruz antes de negar a si mesmo. Porque se você não negar a si mesmo, você não vai querer carregar a cruz. Então, você, todos nós, precisamos ser mais parecidos com Jesus e cada vez menos com quem nós fomos um dia. Quarto, está acabando, prometo. Reconcilie-se com seus irmãos. Essa é uma mensagem também de perdão, porque o Natal é sobre perdão. Peça perdão. Aceite o pedido de perdão. E não é simplesmente, eu perdoo, mas quero distância. Quando a gente pensa, qual é o perdão de Cristo? Imagina Cristo virando para você, você está lá orando, Deus me perdoa. Jesus vira e fala, perdoo, mas vai para longe de mim, vai? E agora? Mas Jesus, eu pedi perdão. Não, mas te perdoei já, mas eu quero você longe. E Deus faz isso? Eu nunca vi. Então a gente precisa aprender a perdoar de verdade. E o que é perdoar? Ainda que o outro tenha feito algo contra mim. Não é fingir que nada aconteceu, não é esquecer, ter um ataque de amnésia. É considerar que a pessoa não me deve nada. Pode até dever, mas eu não vou cobrar. Pode até ser que eu seja o errado da história. Então eu humildemente peço perdão. Agora, pode ser que o outro seja o errado da história. Não tem problema. Acabou. Passado. Não quero viver de passado. O que você fez, não importa mais. Perdi a conta. Sim, quinto ponto. Ligado ao anterior. Abra mão do seu orgulho, para que você não confunda a sede de justiça com a sede de vingança. Porque às vezes a gente não quer justiça, a gente quer vingança. Às vezes a gente quer que o outro pague, mas não por justiça, pelo prazer de ver que o outro pagou. E por último, você não poderá agir com humildade até que a sua vida seja orientada e repleta da mente de Cristo, seja em ações ou seja em pensamento. Enquanto nós não tivermos o mesmo pensar de Jesus Cristo, em ações e em pensamentos, não poderemos caminhar unidos. Veremos divisões, veremos guerras, veremos amizades sendo rompidas, rixas, todas essas coisas. Porque nós não estamos sendo parecidos com Jesus. E quando Jesus nasceu, ele veio chamar a sua igreja para ser como ele foi. Um dia, todos nós vamos estar na eternidade, se Deus quiser. Imagina a gente chegar no céu com o sentimento de, eternidade com fulano. Meu Deus. Espero que o céu seja bem grande, né? Não vai ter esse pensamento. Não vai ter esse pensamento. Então, se arrependa. Peça perdão se for o caso. Perdoe se for o caso. Esteja unida, uns com os outros. Lembre-se que Jesus nasceu
Ele veio para nos trazer união. Ele veio para nos unir com Ele. E Ele se alegra quando nós nos fazemos um. Essa é a mensagem do Natal. Deus, homem, se fez carne por nós, para que fôssemos, então, unidos a Ele. Deus abençoe todos nós. Em nome de Jesus. Amém.